meus amados irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estamos começando mais uma EBD online pela sua IEADALP e nessa feita estamos estudando esta lição aqui nesse trimestre, uma lição abençoada falando sobre missões. E nessa oportunidade estaremos tratando sobre a lição de número 6, que fala sobre orando, contribuindo e fazendo missões. É realmente um tema interessante para a igreja local, na sua coletividade, como também a cada crente na sua individualidade. A verdade prática dessa lição, ela diz o seguinte: nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. O texto áureo da lição diz: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo de número 8. A leitura bíblica em classe da nossa lição, os professores bem sabem, está em Efésios capítulo 6, o versículo 18 ao versículo de número 20. Queridos, realmente esta lição ela vem tocar aos nossos corações de maneira tremenda. Você que vai ministrar para os seus alunos, é uma oportunidade realmente de envolvê-los com a tarefa missionária transcultural, como está aqui na nossa lição, que vai abordar por várias vezes essa expressão transcultural. Os irmãos bem sabem que a missão ela é feita de maneira intracultural, dentro da nossa própria cultura, e transcultural, quando transcende a nossa cultura. No primeiro tópico da nossa lição, vai falar sobre a questão de orando pela causa de missões. Note bem que uma das maneiras que o comentarista coloca aqui sobre fazer missões é justamente orando, intercedendo pela atividade missionária. O comentarista, ele coloca uma observação bem interessante quando ele fala sobre o apóstolo Paulo. É inquestionável que o apóstolo Paulo foi o maior missionário de todos os tempos. A Bíblia revela 3 grandes viagens missionárias do apóstolo Paulo, e como também a sua última viagem, que ele foi levado preso para Roma, e ali, ainda assim, ele aproveita para transmitir a mensagem do Evangelho. E Paulo, mesmo sendo um missionário extremamente preparado, experiente, ele não dispensava a oração dos irmãos. Na própria leitura bíblica em classe, os irmãos percebem aqui, em Efésios capítulo 6, versículo 18 e 19, olha só o que ele diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aí ele diz também: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Então, Paulo ele reconhece que depende das orações dos irmãos. Ele reconhece que a oração do justo, como ele mesmo disse, pode muito em seus efeitos. Então, a igreja ela tem essa grande responsabilidade de orar, de interceder pela atividade missionária, de clamar a Deus por missões. Obviamente, nesta questão da oração por missões, o comentarista coloca aqui no segundo ponto do primeiro tópico, quando ele vai dizer que devemos orar para que Deus, de fato, venha abrir as portas do Evangelho, em lugares onde as portas do Evangelho estão fechadas, né? Os irmãos conhecem que há países realmente que são verdadeiras cortinas de ferro, cinturões de resistência, que não estão abertos para a pregação, para a ministração do Evangelho, mas através da oração Deus pode abrir essas portas, Deus pode dar condições, criar situações onde a mensagem do Evangelho possa ser pregada. Uma outra coisa que ele vai dizer aqui,
orar para que os corações, para que Deus mova os corações das pessoas que serão alvos da mensagem do Evangelho. Ele fala também para orar pelos missionários, para que Deus dê ousadia para que eles possam pregar o Evangelho. Faz-me lembrar quando Pedro e João, eles são açoitados pela liderança judaica, naquele episódio de que eles oram e aquele paralítico que estava na porta chamada Formosa, ele é curado, eles ali pregam o Evangelho, eles são açoitados, né, e depois mandados embora, e a Bíblia diz que a igreja ora por eles, quando eles chegam lá, para que Deus dê ousadia e intrepidez. E a Bíblia diz que quando eles oraram, aquele lugar tremeu. Que coisa maravilhosa. Então, quando a igreja ora, Deus motiva, Deus encoraja os missionários, aqueles que estão no campo de batalha. Outra coisa que o comentarista fala, ele fala diversas informações acerca da necessidade de orar pelo povo a ser alcançado. Orar por aquela situação política daquele país, a situação econômica daquele país, a questão cultural, espiritual, orar por aqueles que estão ali prestes a receber a mensagem do Evangelho. Olha só, é muito interessante perceber que nem todos têm uma chamada missionária específica no sentido de ir ao campo missionário transcultural. Então, essa chamada, ela é de fato muito individualizada. Contudo, a igreja toda tem a vocação de se envolver com a tarefa missionária. E nós, como igreja, podemos nos envolver de maneira coletiva através da oração. E no segundo tópico também vamos falar sobre a contribuição. Então, através da oração, a igreja ela está mais envolvida com a atividade missionária. Aí, através dessa intercessão, a intercessão é se colocar no lugar de outrem, através de uma oração. Então, quando você se intercede, querido professor, quando você convoca uma sala de escola dominical para interceder por determinado missionário ou pela obra missionária como um todo, é uma forma de nos envolvermos de maneira até afetiva com aquele que está do outro lado. Então, há uma certa afetividade, uma certa ligação quando nós estamos orando, quando nós estamos clamando por alguém que está no campo missionário. É uma forma de envolvimento com essa atividade missionária. Então, a oração, de fato, ela é importante, porque a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. A própria Bíblia diz, Jesus, ele fala, no item 3 aqui, já estamos indo para o item 3, que Jesus pede para que orem, para que Deus envie ceifeiros para a sua seara. Note bem que o texto de Mateus vai mostrar justamente essa orientação de Jesus, essa ordem de Jesus, que nós devemos orar para que Deus levante trabalhadores para a sua seara. A seara é realmente grande, o trabalho, a atividade evangelística, ela realmente é desafiadora, tanto aqui na nossa cultura como fora da nossa cultura. E o próprio Jesus, ele nos orienta, ore para que Deus levante trabalhadores para a sua seara. Então, de fato, a oração ela é importante para Deus levantar trabalhadores para a sua seara, para que estes trabalhadores estejam cada vez mais habilitados, capacitados, encorajados para desenvolver esse trabalho. A oração é importante para quebrar as barreiras, derrubar as barreiras, para que o evangelho seja anunciado e seja pregado com ousadia. Então, a oração não é algo particular apenas do missionário que está no campo, mas a oração ela está diretamente ligada à igreja. É uma forma de segurar as cordas. Essa é uma expressão usada, é como se o missionário ele fosse descer uma espécie de uma cacimba, podemos dizer assim, amarra uma corda na cintura e diz, olha, quando eu terminar a atividade lá, me puxem, ou então me segurem para que eu não caia de vez. Então, quando o missionário vai ao campo missionário, a igreja fica aqui com o objetivo de segurar as cordas, de estar intercedendo por este missionário. Então, nós vamos daqui a pouquinho falar sobre o nosso segundo tópico,
e aguardamos vocês. É rapidinho, não saia do nosso canal que daqui a pouco eu vou falar o segundo tópico. Olá, amados, estamos de volta aqui na sua EBD Online. Acabamos de falar sobre o primeiro tópico desta lição de número 6, que fala sobre a importância da oração, do clamor a Deus pela atividade missionária, tanto para despertar a atividade missionária, para que estes sejam motivados a fazer missões, para que a igreja também se envolva com missões, para que a liderança da igreja tenha a direção de Deus para qual campo, qual local enviar qual missionário, tá certo? Mas também há uma outra questão muito interessante que envolve toda a atividade da coletividade da igreja em relação à obra missionária. É a questão da contribuição para missões, a contribuição financeira. Note bem que o sustento da atividade missionária, ela implica em atividade espiritual, que é a oração, até porque a obra missionária é uma atividade espiritual, mas também implica em uma atividade, posso dizer assim, humana, por que não dizer? Porque, obviamente, a obra missionária ela é realizada de forma material. Nós precisamos sustentar os missionários, nós precisamos equipar toda a estrutura para que a atividade missionária seja realizada. O comentarista fala sobre o sustento dos missionários e ele faz lembrar da questão dos levitas no Antigo Testamento. Quando os levitas, aqueles que eram descendentes de Levi, e eles eram responsáveis pela atividade no templo, no tabernáculo, os levitas tinham várias atividades. Alguns eram sacerdotes, outros estavam ligados à questão da música, outros ligados à questão da manutenção do templo, e, portanto, estes não exerciam uma atividade profissional. Eles eram totalmente envolvidos de maneira integral no cuidado do templo. E por isso eles eram sustentados, obviamente, pelos aqueles que levavam suas ofertas, sejam ofertas de manjares, de alimentos, como também ofertas financeiras. Assim, ele faz um link, faz uma aplicação com a questão da atividade missionária, inclusive citando o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9, o versículo 14, quando Paulo diz: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Ou seja, obviamente, esses missionários que são enviados pela igreja, a igreja tem uma responsabilidade tanto espiritual, de oração, de clamor, de intercessão, por que não dizer também de comunicação? É muito importante que, se você conhece alguém que está no campo missionário, que você sempre teve contato com este missionário, esta missionária aqui, aproveite a oportunidade para se comunicar com ele. Ele vai se sentir até mais confortável, né? Posso dizer assim, um alento espiritual e emocional também. Mas nós não podemos esquecer da questão financeira. O missionário, ele abriu mão de tudo aqui para estar em um outro país para testemunhar do evangelho. E nessa responsabilidade de testemunhar do evangelho, a igreja também tem a responsabilidade com esse missionário de sustentá-lo, de dar a ele uma moradia decente, dar a ele condições de se alimentar, de se vestir, para que ele possa ter a tranquilidade necessária de se pregar o evangelho. Eu estava dando uma olhada nesse livro aqui da CPAD, bem interessante, que fala sobre o manual de missões do Oséias Macedo de Paula, e ele vai falar uma coisa interessante aqui com relação ao sustento do missionário. Ele vai dizer o seguinte, dentre tantas coisas que ele fala, na página 159, ele vai dizer: existe uma mentalidade errada na qual se associa o missionário com o passar necessidades. Ora, o missionário, de fato, ele precisa estar espiritualmente, emocionalmente preparado, como qualquer crente que está vivenciando aqui na sua própria cultura, para lidar com as situações adversas.
Mas isso não quer dizer que a igreja deve ser irresponsável com o sustento desse missionário. Então, não é, obviamente, correta essa ideia que um missionário necessariamente ele precisa passar por privações financeiras. Não, de forma alguma. Até porque ele já está se privando da companhia da sua família, ele está se privando da sua própria cultura, e a igreja tem a responsabilidade de dar a esse missionário a dignidade para que ele possa desenvolver essa atividade missionária. Outra coisa importante que o comentarista fala aqui é que o contribuir para missões é juntar tesouros no céu. Ou seja, muitas vezes nós gastamos o nosso dinheiro, usamos o nosso dinheiro, muitas vezes com objetivos que são importantes, mas que são passageiros. Quando nós investimos na atividade missionária, estamos investindo em almas, estamos investindo em salvação de almas. Quantas vezes o próprio missionário tira do seu sustento até para ajudar pessoas que estão ali no campo missionário, pessoas que estão fazendo parte daquela atividade, daquela comunidade, daquela igreja que ele está tomando conta. Quantas vezes dificuldades surgem para que esse missionário precisa muitas vezes atender a alguém. Então, quando nós contribuímos para missões, quando nós voluntariamente, prazerosamente damos a nossa oferta para missões, estamos juntando tesouro no céu. Quando a igreja, como instituição, ela tem esse foco, esse objetivo de também contribuir, obviamente, para os seus missionários, essa igreja está juntando tesouros no céu. Uma outra coisa que ele vai dizer é que contribuir para missões é um privilégio. Verdade. Você que, graças a Deus, tem o seu emprego, você que, graças a Deus, tem a sua forma de sustentar-se de maneira digna, você contribuir para a atividade missionária, você está fazendo parte desta atividade missionária. Você pode dizer, olha, aquela atividade missionária que está sendo realizada em tal lugar, eu faço parte dessa atividade. Apesar de não estar presente lá com os meus pés, com as minhas mãos, mas eu estou presente com a minha contribuição. Eu estou presente com a minha oração. Eu faço parte dessa missão. Eu também estou contribuindo para que esta missão esteja sendo feita de maneira efetiva e de maneira eficaz. E aí o comentarista ele vai dizer que é um privilégio espiritual, se não podemos participar de maneira presencial, podemos fazer de maneira financeira. A Bíblia diz, queridos, que melhor é dar do que receber. Porque quando nós damos, é sinal de que nós temos, de que nós já possuímos. Nós só damos aquilo que nós temos. Então, se você tem condições de contribuir com o mínimo valor que seja dentro da sua realidade, contribua. A Bíblia diz que melhor é dar do que receber. Muitas vezes somos felizes porque recebemos bênçãos da parte de Deus, desfrutamos de bênçãos da parte de Deus, mas somos muito mais felizes quando fazemos, quando contribuímos para que outras pessoas também sejam felizes, para que outras pessoas também sejam abençoadas por Deus. Então, essa atividade de contribuir, nós vemos inclusive Paulo agradecendo a igreja de Filipos, uma igreja que realmente contribuiu com o apóstolo Paulo, ajudou nas suas necessidades. A carta à igreja de Filipos, a carta aos filipenses, é uma carta de gratidão do apóstolo Paulo, quando Epafrodito é enviado com uma contribuição daquela igreja de Filipos para o apóstolo Paulo. E a Bíblia diz até que ele sofreu risco de morte, passou por diversas dificuldades, mas Paulo, ao receber Epafrodito, escreve aquela carta de gratidão àquela igreja, e ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que Deus, em Cristo, suprirá
todas as vossas necessidades. Paulo dá essa certeza para a igreja de Filipos, que uma igreja que se responsabiliza, uma igreja que se compromete em cooperar com a atividade missionária, Deus certamente suprirá as suas necessidades. Quando a igreja abre a mão para a atividade missionária, Deus cria situações para também abençoar essa igreja. Nós vamos dar mais uma pausa rapidinha e daqui a pouco nós vamos voltar para falar do terceiro tópico. Não saia daí. Se você não deu a sua curtida, dar a sua curtida. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal e clica aí no sininho para que você receba notificações. Daqui a pouco a gente volta a falar desta lição maravilhosa de número 6, no terceiro tópico. De volta, estamos aqui agora para tratar do terceiro tópico da lição de número 6, né? Quero dizer para vocês que no finalzinho desse vídeo eu tenho 2 avisos muito interessantes para você que é professor de escola bíblica dominical. Não saia daí. Muito bem, no terceiro tópico ele vai falar sobre a chamada para ir, né? A chamada para exercitar, colocar a mão no arado. A igreja ela pode se envolver com a oração, pode e deve, com a oração pela atividade missionária, ela pode e deve se envolver com a contribuição financeira na atividade missionária e ela, obviamente, deve enviar os missionários. Uma coisa importante, lá em 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 18, é que a Bíblia diz que Deus nos reconciliou consigo e nos entregou o ministério da reconciliação. Toda a igreja, de um modo geral, do mais jovem ao mais velho, do mais recém-convertido até o que tem mais tempo na fé cristã, todos eles foram reconciliados com Deus e, portanto, ele está habilitado a pregar o evangelho, a falar do Senhor Jesus, para que através dessa mensagem pregada, outras pessoas venham se reconciliar com Deus. Claro, existem várias formas na igreja local de se pregar o evangelho. Nós vemos a igreja muitas vezes de maneira institucional, indo às praças, indo às ruas, aos hospitais, aos presídios, né? A nossa igreja aqui, a nossa IEDALP, tem um trabalho de capelania que desenvolve essas atividades também em presídios, hospitais e escolas, e você pode participar também dessas atividades. A sua própria igreja local organiza trabalhos de evangelismo de maneira institucional, mas é importante salientar que você, meu irmão, minha irmã, meu querido professor, pode participar de maneira individualizada no seu dia a dia, no seu cotidiano, seja na sua família, na rua onde você mora, no bloco, no apartamento, no prédio onde você mora, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Muitas vezes surgem oportunidades onde você pode ser útil na pregação do evangelho, onde você pode ser uma testemunha do evangelho, onde você muitas vezes pode ser um verdadeiro missionário naquele local, um missionário intracultural, onde você pode pregar o evangelho. Toda a igreja é comissionada, é convocada, é vocacionada para levar a mensagem de reconciliação. Contudo, dentre todos esses cristãos, esses irmãos e irmãs em Cristo, que desenvolvem a sua vida cristã de maneira efetiva, Deus vocaciona também alguns desses para uma atividade missionária específica. A igreja, na sua coletividade, ela tem a atividade missionária local, onde quer que um cristão chegue, ele pode falar e testemunhar de Jesus. Mas no meio dessa coletividade, Deus chama alguns para algumas obras específicas. A própria lição vai falar de alguns exemplos no Antigo Testamento, onde Deus chama alguns de maneira mais individualizada para desenvolver um ministério profético, como o próprio Isaías, o próprio Jeremias. Vemos aqui o exemplo do profeta Jonas, que recebeu uma mensagem de Deus, recebeu uma orientação de Deus para transpor a sua cultura
para ir em uma outra cultura, para ir a Nínive, né? Uma cidade de um outro país, para ali desenvolver uma atividade de pregação da palavra de Deus, e que foi uma pregação tão efetiva que as pessoas ali realmente se arrependeram. Então, nós vemos que no Antigo Testamento já existem alguns exemplos de pessoas que, no meio da multidão, Deus chamou para uma atividade específica. Mas assim vemos também no Novo Testamento. Por que não falar do primeiro, posso dizer assim, da igreja, primeiro missionário transcultural, que foi o Filipe, quando ele estava pregando em Samaria. E a Bíblia diz que ele deveria ir para o deserto que desce ali de Jerusalém a Gaza. E ele mandou que Filipe fosse para lá, e quando Filipe vai para lá, ele se depara com um etíope, com um homem da Etiópia, onde ele prega o evangelho, aquele homem se converte e é batizado. Logo adiante, no capítulo 10, nós vemos um apóstolo, Pedro, quando ali Deus manda ele ir até a casa de Cornélio, que era um romano, e ele vai e prega o evangelho. Porque não falar, claro, nós não podemos deixar de falar da conversão de Saulo. Quando Saulo se converte, Ananias recebe uma mensagem de Deus e fica sabendo que Saulo seria alguém que Deus vocacionou, chamou para pregar o evangelho entre os gentios, entre aqueles que não eram judeus. Então, nós vemos que o próprio apóstolo Paulo, até então chamado de Saulo, ele teve uma chamada específica. E isso fica muito evidenciado no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo, já está ali na igreja em Antioquia, a convite do Barnabé, que é aquele homem que deu o apoio, o suporte a Saulo quando ele era novo convertido. A Bíblia diz que quando a igreja de Antioquia ela começa a ser apacentada por Barnabé, Barnabé se lembra de Saulo. Note bem que Antioquia ela fica na Síria. A igreja de Antioquia já é um trabalho, posso dizer assim, praticamente transcultural. E ali, quando Saulo está com Barnabé e mais 3 líderes ali que estão, a Bíblia diz que haviam profetas, haviam mestres que estavam ali na igreja de Antioquia. A Bíblia cita no número de 5 homens, e a Bíblia diz, capítulo 13, versículo 1 em diante de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele falou, e ele disse: separai-me a Saulo e a Barnabé para uma obra que eu os tenho chamado. E ali inicia a primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. Ambos saem juntos para desbravar mundo afora, pregar o evangelho em lugares onde Cristo ainda não havia sido anunciado, onde ainda não havia sido pregado. Note bem que Deus, no meio de tantos ali, haviam 5 mestres que também desenvolviam atividade profética, liderando aquela igreja, e havia vários irmãos ali, mas Deus chamou 2, e eles vão, desenvolvem uma atividade missionária, a primeira viagem missionária, regressam. Depois Barnabé vai desenvolver uma atividade missionária na ilha de Chipre com o seu sobrinho João Marcos, e o Paulo, ele vai seguir viagem pelos lugares onde ele já havia pregado, consolidando a fé de alguns irmãos e estendendo ainda mais a sua atividade missionária na companhia de Silas. E Paulo fez mais uma outra viagem missionária, como já falei no início desta lição, e também a última viagem quando ele vai para Roma. Note bem que existem chamadas específicas. Talvez você, professor de escola bíblica dominical, sabe que tem uma chamada missionária específica para uma outra cultura. Então, aguarde o tempo. Saulo soube esperar o tempo. Ele teve o tempo do chamado, o tempo do preparo e o tempo do envio. Aqui na lição vai falar um pouco sobre o caráter e testemunho na obra missionária, e ele faz a citação de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e o versículo 14. É que o missionário, seja daqui ou seja em outra cultura,
ele precisa ser sal da terra e ele precisa ser luz do mundo. Ele precisa dar sabor, o sabor de Cristo, o sabor de uma vida com Cristo, onde ele está, e ele precisa trazer a luz da revelação da palavra de Deus onde ele está. Por fim, o perfil do vocacionado, ele vai falar no quarto ponto do terceiro tópico, ele vai trazer algumas dicas importantes, algumas orientações importantes, que existem algumas competências necessárias para esse missionário que vai ser enviado. Em primeiro lugar, obviamente, ele tem que ser escolhido. Obviamente, ele tem que ter uma chamada de Deus. A chamada de Deus é a âncora do nosso ministério. Ele não pode ser neófito, e aqui neófito é no sentido de inexperiente, ele não pode ser um novo na fé, ele precisa ser uma pessoa madura, que tem uma certa maturidade. Terceiro, ele precisa ser cheio do Espírito Santo, obviamente ele precisa na vida dele ter a manifestação do fruto do Espírito e dons espirituais, ele precisa obviamente ser reconhecido pela igreja. A igreja, interessante, é que quando alguém tem uma vocação, quando Deus chama alguém, quando Deus vocaciona alguém, a igreja percebe. A igreja tem essa percepção, porque o mesmo Espírito Santo que vocaciona é o Espírito Santo que testemunha no coração do pastor que envia e no coração da igreja que vai estar aqui orando e contribuindo. Uma outra coisa importante é ser aprovado nas tarefas locais. Ora, se alguém tem uma vocação missionária transcultural, é importante que ele também tenha atividades práticas de evangelização ou de discipulado aqui mesmo na sua localidade. Ele precisa produzir frutos aqui para que ele também, na sua experiência transcultural, produza frutos, porque simplesmente a obra missionária é nada mais, nada menos de dar continuidade àquilo que ele já faz aqui. Claro, muitas vezes usando outras estratégias, mas a essência da pregação do evangelho, ela será a mesma. Por fim, ele precisa estar preparado espiritualmente, intelectualmente, psicologicamente, transculturalmente, ou seja, ele precisa de um preparo bíblico, conhecer bem a palavra de Deus, ter uma vida espiritual equilibrada, estar intelectualmente preparado no sentido de que ele precisa conhecer informações sobre aquele país, sobre aquele povo, e aí entra a questão psicológica dele estar bem emocionalmente, ter esse apoio emocional e desenvolver também essa questão dessa habilidade transcultural. Então, esta lição, querido professor, vai falar justamente sobre o envolvimento da igreja como um todo na atividade missionária. Seja o missionário que vai desenvolver a atividade missionária transcultural, como também aqueles que aqui ficam para que não esqueça desse missionário, seja através da oração, seja através da contribuição financeira, seja através do contato, à distância, através de diversos meios de comunicação, seja também, por que não dizer, através da divulgação da atividade que esse missionário está realizando lá no campo, justamente para que a igreja não esqueça dele, justamente para que a igreja continue orando por ele e para que a igreja continue contribuindo pela atividade missionária que ele está desenvolvendo. Que Deus te abençoe e te dê uma lição abençoada neste domingo, que você possa compartilhar com bastante ousadia. Aqui apenas uma questão de algumas dicas que nós estamos dando. Queria lhe dar uma outra dica, você que é professor de escola bíblica dominical, olha, foi lançado no mês de outubro este livro aqui, bem interessante, pelo professor Josué Rodrigues. O professor Josué Rodrigues, ele tem uma vasta experiência em escola bíblica dominical, como dirigente de escola, já foi secretário-geral da superintendência, atualmente é um dos adjuntos da superintendência, também professor do CTADALP, do Centro Teológico. E o título do livro é Como Melhorar a Escola Bíblica Dominical, um Guia Prático. Este livro é editado pela editora Santorini. Ela vem trazer algumas dicas práticas bem interessantes para o professor de escola dominical. Você pode adquirir
certamente aqui na livraria Arca Missionária. Amém? E por fim, um último aviso, um último convite que eu gostaria de entregar a todos vocês que são professores de escola bíblica dominical, é que o nosso Centro Educacional Teológico da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco, fundado pelo nosso pastor-presidente, pastor Roberto José dos Santos Lucena, ele que é o diretor desse centro teológico, ele convida a todos vocês para aperfeiçoar o seu conhecimento na palavra de Deus. Nós temos o curso básico em teologia de maneira presencial aqui aos sábados, temos o curso básico em teologia também aos sábados de maneira online à tarde, onde você também poderá depois assistir essa aula de forma gravada, se não puder, aos sábados. Temos o curso Bacharel Livre em Teologia durante a semana, não são todos os dias, à noite. E temos também o Bacharel Livre em Teologia aos sábados, à tarde. Né? Então, se você tiver a oportunidade e o desejo de estudar a palavra de Deus, venha estudar conosco. Vai ser uma bênção para a sua vida. Se organize, entre em contato com o nosso telefone, o nosso WhatsApp, o DDD 81 99126 5849. DDD 81 99126 5849. Ligue no período da tarde e da noite e você vai ter melhores informações. Que Deus abençoe a todos que fazem a Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.